Hoje, a gente mergulha numa verdadeira história de detetive, só que paleontológica. Nossa missão aqui é rastrear as origens de uma das maiores cobras do mundo, voltando milhões de anos no tempo para tentar desvendar um segredo muito, mas muito antigo. Vamos começar com um número que, olha, impressiona: 7 metros. É difícil até de visualizar, né? Mas esse é o tamanho colossal que as maiores sucuris podem atingir hoje em dia. E esse comprimento todo, a gente está falando da sucuri verde, a famosa Eunectes murinus. Ela é simplesmente uma das cobras mais pesadas do planeta. Um gigante que domina os rios aqui da América do Sul. E isso nos leva direto para o coração do mistério. Por muito, muito tempo, a origem desse tamanho todo das sucuris foi uma grande dúvida. Sabe por quê? Porque o registro fóssil era super escasso, deixava um buraco enorme na história delas. A pergunta era, quando, afinal, elas ficaram gigantes? Para a gente começar a desvendar isso, primeiro a gente tem que dar uma olhada no presente. Hoje, as sucuris são predadores de topo, dominam os ecossistemas aquáticos. Mas a resposta que a gente procura, essa, tá bem mais para trás, em pistas muito, muito mais antigas. O grande problema para os cientistas era exatamente esse, a falta de fósseis. Quase não existia evidência para explicar como e quando essas cobras ficaram tão imensas. Era, literalmente, um quebra-cabeça pré-histórico com a maioria das peças faltando. Isso. Até que uma descoberta revolucionária mudou completamente o jogo. Numa região bem específica da Venezuela, os paleontólogos encontraram ossos que, finalmente, começaram a contar essa história que estava perdida. O lugar foi exatamente este aqui, nas formações Socorro e Urumaco, lá no noroeste da Venezuela. Essa área é tipo um baú do tesouro de fósseis do período Mioceno, guardando um ecossistema inteiro de milhões de anos atrás. E aqui estão as pistas. Vértebras. Não uma ou duas, mas dezenas de vértebras fossilizadas, perfeitamente preservadas. Elas se tornaram a chave para desvendar o segredo do tamanho das sucuris ancestrais. E o mais incrível é que mesmo um único osso desses carrega uma quantidade de informação vital. Para um paleontólogo, uma vértebra é quase como uma máquina do tempo, capaz de revelar o tamanho de um animal que viveu há milhões e milhões de anos. Certo, mas como é que os cientistas transformam esses ossos em uma estimativa de tamanho? Aí é que entra o trabalho de detetive de verdade. É quase uma ciência forense, só que aplicada a fósseis. Vamos ver como eles fizeram isso. O processo foi super metódico. Primeiro, a equipe mediu as vértebras de mais de 50 espécies de cobras modernas, criando um banco de dados enorme. Depois, usaram esses dados todos para construir um modelo matemático, uma fórmula que consegue prever o comprimento total da cobra só pelo tamanho da vértebra. E, por fim, aplicaram esse mesmo modelo nos fósseis que eles acharam. E o resultado foi uma relação matemática muito clara, muito direta. Os gráficos mostraram que, com base na largura da vértebra, dava para prever com uma confiança altíssima o comprimento total do corpo. A regra era simples: quanto mais larga a vértebra, mais comprida era a cobra. Com o método validado, chegou o grande momento. Ao aplicar o modelo aos fósseis, os cientistas puderam finalmente responder à pergunta: qual era o tamanho das sucuris antigas? E o veredito chegou. As análises estimaram que, milhões de anos atrás, as sucuris já batiam 5,2 metros de comprimento. Um verdadeiro gigante para sua época. E um tamanho que, curiosamente, não é tão distante da média das sucuris verdes de hoje. Se a gente colocar isso numa linha do tempo, fica ainda mais claro. O gigantismo nas sucuris não é algo recente. A evidência fóssil mostra que elas viraram gigantes há mais de 12 milhões de anos e, o mais impressionante, continuaram assim desde então. Então, fica a pergunta: por que elas ficaram tão grandes e justo naquela época? A resposta parece estar no ambiente. O surgimento do imenso sistema de pântanos de Pebas criou o habitat aquático perfeito, riquíssimo em presas, o que permitiu que as sucuris evoluíssem para esses tamanhos colossais. Mas a história não acaba por aí, porque a sucuri não era o único gigante em seu ecossistema. E isso nos leva a uma reviravolta final e surpreendente sobre a sobrevivência dela. Aquele mundo do Mioceno era uma terra de megafauna. Pensa só, as sucuris dividiam os rios e pântanos com crocodilos gigantescos, tartarugas do tamanho de um carro e mamíferos enormes. A competição pela sobrevivência devia ser algo brutal. E aqui está a grande virada da história. Enquanto muitos dos outros gigantes daquela época, como os enormes crocodilianos, simplesmente desapareceram, a linhagem da sucuri persistiu. Elas não só alcançaram o gigantismo, como mantiveram por milhões de anos.
A história da sucuri, portanto, não é só sobre tamanho. É uma história de uma resiliência evolutiva inacreditável. Ela sobreviveu a mudanças climáticas e a extinções em massa que simplesmente varreram do mapa seus concorrentes gigantes. E isso nos deixa com a pergunta final, que fica ecoando. Em um mundo de titãs, onde a maioria foi extinta, o que exatamente na biologia ou no comportamento da sucuri permitiu que ela não apenas sobrevivesse, mas continuasse a prosperar como um dos últimos gigantes de uma era perdida?